Estratégia estranha de Gabriel Bortoleto, vamos falar sobre isso e mais agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, no momento em que o vizinho quer aparecer aqui, ó. Ouviram? Mas de qualquer forma, vamos continuar aqui. Vamos conversar sobre o Grande Prêmio da Emília-Romanha, lá em Imola, como temos feito, já postamos 2 vídeos sobre o Grande Prêmio, se você não viu, dê uma olhada. E agora é o seguinte, nós temos alguns dados interessantes que nós vamos justamente conversar para entender o que está acontecendo na questão do Gabriel Bortoleto. Muita gente falando, Juliane Serrazoli já postou vídeo também falando do que ela conseguiu de informação sobre essa estratégia. Vamos começar pelo seguinte. Temos aqui alguns dados bem legais dos pneus. Veja que no C4 Hard, né, o pneu duro, vários pilotos deram 34 voltas fazendo o maior stint. Russell, Sainz, Lawson, Leclerc e Gasly. A volta mais rápida de duros foi do Verstappen, na volta 58, 17.9. 67% das voltas foram dadas com pneus duros, um total de 812. Já com os médios, você tem também 34 voltas no stint para o Hülkenberg e para o Tsunoda. A volta mais rápida foi do Hamilton, 19.4 na volta 34. Ninguém utilizou o pneu macio, então não entra aqui na estatística. Um outro dado interessante para passar para vocês é justamente sobre pit stop mais rápido. A Ferrari, pela 6ª vez em 7 provas, teve o pit stop mais rápido, ficando bem próximo do mais rápido da temporada, que é do Leclerc também, que foi de 2 segundos. Foi em 2.04 da Ferrari. Você vê que a Red Bull vem logo em seguida. A Red Bull sempre foi muito boa, né, de pit stop. A Racing Bulls vindo também, aí McLaren, Ferrari. E lá atrás, na 10ª posição, você tem a Mercedes. Repare que a Aston Martin, por exemplo, não aparece aí. Haas não aparece aí. Alpine não aparece. Enfim, algumas equipes não aparecem. Tem que melhorar o pit stop. As grandonas estão aí. E a Sauber de intrusa junto da Racing Bulls. E aqui nós temos as estratégias, que é onde a brincadeira começa a ficar bem interessante. Repare que alguns pilotos pararam justamente aqui no início da prova, volta 10, 11, 12, 9, alguns pilotos parando ali na 14, 12, 13, ou seja, nesse período da prova, vários pilotos pararam. Pilotos que largaram ali de pneus médios. Os de pneus duros já demoraram um pouquinho mais. Eles estavam reclamando que o pneu não estava aguentando. O pneu realmente não estava conseguindo se manter numa boa performance, temperatura, etc. Então pararam nos boxes. E uma coisa interessante que a Juliane Serrazoli citou é que as equipes não queriam fazer 2 paradas. Elas queriam fazer uma, porque a perda de tempo nos boxes no pit lane de Imola é muito grande. Você perde ali na casa dos 27, 28 segundos. Então a ideia era fazer a corrida de uma parada. Ou seja, a Pirelli acertou em colocar o pneu C6, C5 e C4 para este grande prêmio pelo simples fato de você conseguir gerar 2 paradas e, consequentemente, ter mais disputas. Isso que nós ainda tivemos o safety car, né? A gente não sabe necessariamente como seria a corrida sem o safety car, mas muito provavelmente essa galera que parou antes faria 2 paradas de qualquer forma. Alguns pilotos chegaram a fazer 3 paradas, como é o caso do Bortoleto. Você vê que o Bortoleto parou na volta 12, depois na 29 e na 46, sendo que essa parada da volta 12 foi porque o pessoal estava reclamando dos pneus, inclusive o Bortoleto, só que a parada da 46 é que é a parada polêmica, porque essa parada em si, eles colocaram pneus usados, e esses pneus usados do início da prova simplesmente não performaram. Quem parou antes, de uma forma geral, se deu mal. O Piastri se deu mal na corrida, o Leclerc se deu mal na corrida, o Russell se deu mal na corrida, o Sainz se deu mal na corrida, o Alonso se deu mal na corrida, o Gasly, o Lawson, o Stroll e o Colapinto, além do Bortoleto. Todos esses pilotos foram ficando para trás ao longo da prova. Você vê claramente que não foi a melhor estratégia, claro que ninguém vai adivinhar, né, como funcionaria a estratégia no Grande Prêmio, mas não foi a melhor estratégia. Todo mundo se deu mal, todo mundo terminou mais para trás do que estava almejando ou do que deveria. Um outro ponto importante também a ser citado é que aparentemente o pneu, depois de um período específico em que ele estava mal, ele melhorava. Por isso o Verstappen manteve um ritmo muito forte e, aliado, por exemplo, ao Piastri pegando o tráfego, você tinha a questão do Verstappen sendo mais rápido do que o seu rival, mesmo tendo o pneu bem mais desgastado. Se você vê que o Piastri parou na 13 e o Verstappen na 29, você consegue entender que há uma diferença considerável e mesmo assim a performance foi melhor ou igual. Então, em termos de estratégia, parar depois acabou sendo o melhor cenário, com certeza. Todo mundo que parou depois teve uma corrida bem mais interessante, até porque você teve o safety car virtual, posteriormente você teve o safety car também físico, e o safety car virtual ajudou muita gente, inclusive o Verstappen, que naquele momento estava ganhando cerca de 10 segundos em relação aos seus rivais por causa do safety car.
Então a gente olha agora para a performance comparada aos companheiros de equipe. E aqui é onde você começa a ver como o ritmo do Gabriel Bortoleto não foi ruim. O Verstappen foi 1.3 mais rápido que o Tsunoda, isso tem dois fatores. O primeiro é que o Verstappen é um piloto muito rápido, estava muito à vontade com o carro, e o segundo é que o Tsunoda pegou muito tráfego. O Verstappen foi de cara para o vento desde que passou o Piastri, então isso também ajuda muito. Leclerc foi cerca de 3,5 décimos mais rápido que o Lewis Hamilton, o Gasly 3 décimos mais rápido que o Colapinto, aí você tem o Hülkenberg, que a gente volta nele já já, você tem um Norris sendo quase 2 décimos mais rápido que o Piastri, Russell 1,5 décimo mais rápido que o Antonelli, Albon quase 1,5 décimo mais rápido que o Sainz, Berman 8 centésimos mais rápido do que o Ocon, Hadjar 7 centésimos mais rápido que o Lawson e o Alonso sendo que andou mais próximo do seu companheiro, 6 centésimos, realmente é pouco para uma diferença de Alonso para Stroll, mas isso deve ficar cada vez mais comum ao longo da temporada. Vamos então falar aqui do Hülkenberg. Se com toda a estratégia ruim o Hülkenberg ainda foi 2 décimos mais rápido que o Bortoleto, isso significa que o ritmo do Gabriel era bom, e o próprio Gabriel falou isso em entrevista pós-corrida. Ele fala que teve um momento que ficou seguindo o Gasly, que tem um carro sabidamente mais rápido que o dele, e ele não perdia tempo, ou seja, ele conseguia se manter ali atrás do Gasly, próximo ao Gasly, sem problemas, e mesmo com o Gasly querendo recuperar terreno. Então foi uma boa prova em termos de ritmo para o Bortoleto. Ele ficou muito pouco atrás do Hülkenberg para quem teve uma estratégia tão ruim. Se você considerar que o Hülkenberg fez uma única parada, e ele entrou naquele hall do pessoal que tinha o período ruim do pneu, mas depois ele melhorava, sim, a performance do Gabriel Bortoleto foi muito boa. Aqui no canal eu falo pra vocês, a gente não tem nem que jogar lá no céu nem no inferno. Não é porque é brasileiro que quando ele faz uma coisa boa tem que falar que foi o melhor de todos os tempos, mas quando também a corrida é ruim não dá pra falar que é a pior de todos os tempos. A corrida em si, o resultado foi muito ruim, óbvio. E a gente sabe que o resultado conta muito na análise. Alguns falam, poxa, Sauber tá sabotando o Gabriel. Não vejo motivo para isso. Não vejo por que a equipe iria querer sabotar o seu próprio piloto, ainda mais uma equipe que precisa de pontos. E o Gabriel tinha ritmo para, quem sabe, beliscar um ponto numa coisa caótica, num safety car, numa batida, só que as estratégias acabaram dando errado. Então eu não vejo sabotagem. Eu acredito que o Bortoleto teve um bom ritmo, sim, mas que não necessariamente a estratégia ajudou. E por causa dessa estratégia ele terminou atrás do seu companheiro e não conseguiu brigar efetivamente por alguns pontos, se aparecesse, obviamente, uma oportunidade. Então, torcedores, calma, como já foi dito. Não lembro agora quem falou isso, foi o Ronaldo? Não lembro, alguma coisa assim. Não é céu nem inferno. Eu vejo algumas pessoas criticando duramente o Bortoleto nas provas, outras eu vejo que elogiam demais. Eu acho que não é nem um caminho nem outro. Ele está num primeiro ano de Fórmula 1, eu tenho falado desde antes da temporada começar. Ele vai tomar esse primeiro ano para aprender, ele vai errar, é normal, é absolutamente normal. Só que o ritmo dele contra o Hülkenberg, no geral, não tá ruim. Tem prova que ele é até um pouco mais rápido. E isso é muito bom. Você vê que ele não tá devendo efetivamente para o Hülkenberg, que é um piloto experiente, que pilota em bom nível, talvez não esteja mais no seu auge, mas pilota em bom nível. E isso para o Bortoleto é muito bom. O negócio mesmo é ano que vem. Por enquanto, não vejo grande problema do Gabriel estar andando mais atrás, ainda mais com estratégias ruins. Me fala a sua opinião sobre a corrida do Bortoleto aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. E não se esqueça dos nossos parceiros, tem a Paddock BR com as melhores camisetas, promoção de Dia dos Namorados, você vai levar uma camiseta grátis com o cupom AMORZÃO em compras acima de R$350, tem novos moletons, se você gosta aí do Senna, da Lotus, e tem também a Instant Gaming com os melhores jogos e gift cards para vocês. Um grande abraço, valeu e falou!